Saudações a todos os ouvintes da Universitária FM. Eu sou Bosco Arruda, professor titular aposentado do Departamento de Engenharia de Produção da UFC, e este é um programa de iniciativa do Sindicato dos Docentes das Universidades Federais do Estado do Ceará, DUFCE, cuja diretoria de assuntos de aposentados eu tenho a honra de ter assumido na gestão 2023-2025, a DUFCE nas lutas, hoje sob a direção maior da professora Irenísia Oliveira. O programa Vivenciando a Academia, Histórias Marcantes nas Universidades Federais do Ceará, objetiva entrevistar docentes aposentados ou com tempo de aposentadoria, mas ainda na ativa. Pretende-se que os relatos de histórias marcantes nas Universidades Federais do Ceará, UFC, UFCA e Unilab, demonstrem a importância dos trabalhos de docentes das universidades públicas e gratuitas no desenvolvimento de suas áreas de especialização e dos setores nacionais das ciências básicas, tecnológicas, de saúde e humanas, principalmente no que concerne ao desenvolvimento regional. O entrevistado de hoje é o professor titular Antônio Clécio Fonteles Tomás, graduado em Matemática pela UFC em 1969, mestre em Informática pela Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro em 1973, doutor em Engenharia de Sistemas e Computação pela Universidade Federal do Rio de Janeiro em 1986 e pós-doutor pela Universidade Joseph Fourier, Grenoble, França, em 1995. Tem vasta produção acadêmica em ensino, pesquisa e desenvolvimento, tendo atuado no Departamento de Estatística e Matemática Aplicada da UFC, onde se aposentou em novembro do ano 2000. Atuou também como docente concursado na Universidade Estadual do Ceará, UES, onde coordenou o Laboratório de Otimização e Gestão Industrial Login, tendo se aposentado em setembro de 2012. Bom dia, professor Clécio. Obrigado pela participação nesse programa. Bom dia. Em primeiro lugar, eu quero saudar todos os ouvintes da Rádio Universitária e para mim é uma honra estar nesse importante programa coordenado aqui pelo professor Bosco Arruda. Em primeiro lugar, eu quero realmente agradecer esse convite e me colocar à disposição para as perguntas que se fizerem necessárias. Muito bem, professor Clécio. A primeira pergunta tem mais caráter pessoal, que é importante a gente conhecer os professores que foram exitosos, né, na academia. Onde nasceu e estudou até a sua formação pré-universitária? Eu nasci numa cidade de Santana do Acaraú, de uma família do professor José Isaías Tomás, era meu pai, e que teve 5 filhos, dos quais um matemático, 2 desembargadores e 2 professores. Então, eu fico muito orgulhoso em participar, em ser egresso da família Tomás, descendente do padre Antônio Tomás, lá do Acaraú. Muito bem, um grande poeta também, o padre Antônio Tomás, né? Então você seguiu o exemplo familiar, né? O seu pai era professor e tal. Então, perfeitamente. Essa era a pergunta que eu iria fazer. E foi influenciado por algum professor ou professora que não fosse, não falando do teu pai, né? Sim, não, eu tenho uma referência como professora Doralice, em Santana do Acaraú, que me incentivou realmente a ingressar nos estudos e realmente ter o sentimento de que o estudo era a coisa mais importante na minha vida. Muito bem. E como você avaliaria a tua contribuição e da sua equipe? Porque na academia a gente sempre trabalha em equipe, né? Isso. E o mérito dos nossos êxitos não são só nossos, né? São da equipe também, né? Toda a equipe. Como é essa tua contribuição dos seus colegas, no desenvolvimento da sua área acadêmica, nos campos de pesquisa, ensino e extensão, a tua área de especialização, que é otimização de processo, não é isso? Perfeito. Eu fui concursado no Departamento de Estatística e Matemática Aplicada, no tempo em que o diretor do departamento era o professor Ayrton Fontinelli Sampaio Xavier, e que me incentivou bastante a trabalhar como pesquisador. Nesse departamento, eu fiz a minha carreira acadêmica com um curso de mestrado na Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro, com um curso de doutorado na UFRJ, na área de gestão de otimização de processos, e fiz um pós-doutorado na França também envolvendo otimização de processos aplicado à área industrial.
Isso. Muito bem. Mas aí a contribuição que você acha dentro da otimização com a tua equipe, do ponto de vista dos trabalhos regionais. Eu tive a honra de ter sido teu parceiro em vários projetos, né? Isso. E nós, como a refinaria, a gente estudou o momento Isso. de transporte, a otimização do momento de transportes, para ver a localização ótima da então refinaria naquela época, da briga que havia entre Pernambuco, Ceará e Maranhão. E o Maranhão, né? perfeito. Pernambuco puxado pelo o então vice-presidente Marco Maciel, né? Maciel. Tinha sido vice-presidente. Maranhão pelo Sarney. Maranhão, Sarney. E a gente só tinha mesmo nosso trabalho técnico para demonstrar que... E coordenado pelo professor Ariosto Holanda. Isso. Era um trabalho realmente que deu uma visibilidade muito grande aos estudos de pesquisa que a Universidade Federal do Ceará fez. Nós realmente trabalhávamos, e isso foi uma referência na minha vida. Alguns projetos, eu posso citar esse primeiro, que é da localização. Era o estudo de localização ótima, né, da refinaria do Nordeste. Isso, a Renault. Refinaria do Nordeste. Eu com você e o saudoso nosso colega... Professor Renato Craveiro. Nós entregamos em mãos a então chefe do Gabinete Civil do primeiro governo Lula, que era a presidente Dilma Rousseff. Lembra? Lá na Assembleia. Lá né? na Assembleia. Entregamos o nós trabalho. também fizemos várias visitas à presidência da Petrobras no Rio de Janeiro, e que nos recebia lá com muito carinho, e nós teríamos que decidir que a decisão não podia ser política, e sim técnica, e sim baseada em metodologias científicas, como foi o nosso trabalho, que foi desenvolvido, um folder, apresentávamos na Assembleia Legislativa daqui e apresentávamos em vários outros estados. Isso gerou um paper, um artigo, foi publicado em revista internacional. Nós recebemos, assim, solicitação de várias universidades do Brasil, da China, da Colômbia, do Uruguai, de vários países do mundo, sobre o trabalho de implantação da refinaria de petróleo. Muito bem. Eu particularmente conheço a tua contribuição, muito, muito grande, né, que nós tivemos no estudo da problemática regional, né? Você também trabalhou com a gente, foi seu parceiro, né? No GLEN, na época do nosso laboratório lá, que era o Grupo de Estudo e Pesquisa em Logística da Energia, né? Perfeitamente, ligado GLEN, à Petrobras, né? Aí fizemos o trabalho da Transnordestina, financiado pelo Banco do Nordeste, né? Eu não sei também se você se lembra, Bosco, mas nós fizemos no tempo que era vice-presidente, vice-governador do estado, Maia Júnior, nós fizemos toda aquela alocação logística do campus, do campus que eu digo assim, do CIPP, do Complexo Industrial Portuário do PECEM, toda aquela parte de localização de containers, né? Materiais. O Maia Júnior foi um grande parceiro, né? Ele alocou recursos e pediu que a nossa ajuda era o GLEN, montamos a equipe. E isso realmente o Maia Júnior tinha realmente toda aquela visão de que a decisão tinha que ser baseada em modelagem matemática. E o anteprojeto do CIPP, né, nós viajamos até para o exterior, a professora Marta Bastos foi para o exterior. Isso, para a França. Aqui, você também, nós visitamos portos, né, para a gente ter as ideias de como que a gente poderia conceber o CIPP de uma maneira que hoje está sendo até exitosa. A gente vê que o CIPP está crescendo muito, só não cresceu mais por causa da refinaria, que foi uma luta política grande, né? E nós, o que aconteceu naquela coisa da refinaria, a meu ver, foi que foi para Pernambuco que se criou a refinaria de Abreu e Lima, só pela metade, porque na época o Abreu e Lima foi um grande político e jornalista que trabalhou com Simão Bolívar, né, na descolonização dos muitos países da América do Sul. E o Chaves queria, mas disse, eu dou 40% do investimento, mas quero que chame de Abreu e Lima. Abreu e Lima, exatamente. Aí foi para Pernambuco, né? E nós perdemos essa oportunidade. Né? Isso. Infelizmente, a gente pensava que as decisões iam ser definidas em cima
processos científicos, mas não, era alinhado a processos também políticos, né? E os processos políticos geralmente ganhavam. É isso que eu ia te perguntar agora, como que a atuação do poder político e o do setor privado ajudaram na implementação dos projetos em que participaste, né? A gente sabe que realmente, quando se trata de setores monopolistas, na maioria dos países desenvolvidos, eles são dos estatais, porque se passa para o privado, se privatiza, aí a ótica, né, a lógica passa a ser diferente. Em vez de ser o desenvolvimento regional, passa a ser o lucro para os acionistas, né? Então, infelizmente, nós temos a Petrobras, foi colocado em Wall Street e as pessoas, às vezes, quem não estudou economia, não sabe qual é o efeito do monopólio sobre os custos de produção, né? Isso. As pessoas não percebem que quando vai pagar a gasolina ou vai comprar uma banana, aquilo ali teve um custo embutido de frete, o custo de frete tem um custo embutido de petróleo, de gás, de refino do petróleo, né? E que isso vai alterar na ponta o custo final do produto. Não tem dúvida. Nós estamos subsidiando. O que é que acontece com a Petrobras hoje? Parte do que nós pagamos quando botamos gasolina ou diesel no nosso carro, ele está indo para Wall Street, para os multibilionários, né, que têm ações da Petrobras, né? Então, eu gostaria também de citar um fato muito interessante, é que nós partimos uma época para a iniciativa privada. E nós tivemos assim vários empresários, principalmente aqui na área têxtil, o doutor Nami Gereissati, o doutor Ivan Bezerra, que pediram que a gente definisse uma metodologia científica para definir um PCP, um Planejamento e Controle de Produção. Esse era um problema realmente muito complexo, porque você teria que conhecer os dados técnicos de produção de cada indústria e olhar a demanda, a oferta, para ver se realmente otimizava o que a margem de contribuição dessas empresas. Realmente foi um boom naquela época em que fomos para Santana Têxtil, fomos para Têxtil Bezerra de Menezes, fomos para Finobrasa, fomos para outras empresas, até em Lille, na França. Nós fizemos realmente uma aplicação que tinha feito aqui no Ceará, numa indústria têxtil lá em Lille, que era também uma empresa produtora de fiação. Era uma fiação, não era tecelagem, só fiação. Então, isso aí nós deixamos, mas infelizmente fizemos um trabalho junto à FIEC, mas também que não foi à frente, que era para poder implementar em nível de Ceará otimização de planos de produção para pequenas, médias e grandes empresas. E nós fizemos para pequenas empresas, médias empresas, na área de tecnologia de couro e afins. Então, foi uma época muito áurea para se mostrar o que a academia era capaz de fazer para a iniciativa também privada. Recentemente, nós fizemos um trabalho muito interessante, mas também para a área pública, lá no Tribunal de Justiça do Estado do Ceará. Lá não, aqui, né? Na gestão do desembargador Hernani Barreira, nós desenvolvemos uma metodologia para avaliar a eficiência produtiva de varas, comarcas, juizados especiais, cíveis e criminais, dizendo qual era a deficiência que tinha cada unidade em relação ao número de juízes, número de funcionários, etc., para poder dar uma celeridade ao processo de gestão no Judiciário do Estado do Ceará. Foi muito interessante também. Muito bem, mas você concordaria comigo que eu penso assim, o seguinte, a nossa classe empresarial, às vezes, ela não quer ser assim, uma copartícipe muito ativa dos trabalhos que são importantíssimos para a eficiência econômica do próprio sistema empresarial. Né? É verdade, é verdade. E aí eu fico assim, fazendo comparações, você vê na China, hoje, estudando um pouco o que está acontecendo, vem acontecendo, né? A China está se tornando hoje já é a maior potência econômica do mundo, né? Como que são feitos a partir dos locais, os bancos municipais vão ativando o setor privado, né? As pessoas que estão
se juntando para dar grandes contribuições e tornar a força econômica que a China tem hoje, né? Foi feito isso, mas numa integração muito forte entre o setor empresarial com a sua motivação, né? E o setor público, obviamente, orientando as prioridades, né? Perfeito. E usando as universidades chinesas, você sabe. Qualquer que seja o setor de ponta hoje que você pensar, os chineses, eles estão muito acima de qualquer outro país em termos de patentes, de publicações, tecnologias, né? Não tem dúvida. Então, isso é que o Brasil, que é um país tão grande, a gente fica pensando como Darcy Ribeiro pensava antes, né? Criador da UNB, né? Pensava, como é que um país como o Brasil, aí depois de tanto tempo ainda não se desenvolveu devidamente, ainda tem tanto desajuste, tanto problema econômico e essa questão da concentração de renda, né? Quando você tem pessoas passando fome, né? E a academia tem lutado, a gente tem lutado muito com o poder público, né? Para uma equidade melhor, né? Exatamente, qualidade de vida. Essas grandes, né? Vamos dizer assim, esses grandes desafios, né? De equilíbrio entre classes sociais de baixa renda, de alta renda, né? Eu acho o seguinte, que aqui no Ceará eu também tenho olhado, assim, estatisticamente, que ele tem melhorado um pouco. Eu já encontrei no tempo que o Renato chegou aqui do doutorado dele, Renato Craveiro, nós começamos a incentivar a indústria daqui, não só a indústria têxtil, mas a indústria metalmecânica, a utilizar a metodologia científica. Hoje, você vai na FIEC, já está bem diferente do tempo nosso. Já tem pessoas, empresários novos, que têm pelo menos um MBA, já tem alguma coisa. Mudando a mentalidade. Mudando a mentalidade. Eu me lembro que, né, como eu fui representante da UFC na Câmara de Logística, que eu fui praticamente o fundador, o primeiro secretário, e o presidente era o Carlos Matos, né? Isso. Nós criamos a Câmara de Logística e nos primeiros 2 anos eu fui o primeiro secretário e tinha muitas reuniões. Eu ouvi de um empresário, uma coisa que eu ficava... Eles achavam que a academia não fazia parte do setor produtivo. Nós não éramos setor produtivo. Como se a gente não produzisse o conhecimento... O conhecimento suficiente. E as tecnologias conceituais que fazem a eficiência econômica. Exatamente. Né? Então, eu realmente ficava assim, poxa... Está ruim a situação aqui no Brasil, principalmente no Ceará, na região economicamente deprimida, que sempre foi o Nordeste, melhorando muito depois, né? Nos últimos anos melhorou muito. Né? Principalmente a partir do governo Lula, que ficou olhando, o primeiro governo começou a olhar mais para o Nordeste, né? E o pessoal mais voltado para a questão social, mas sabendo que se só se resolve a questão social, se você resolveu essa questão econômica. Né? E tem que ter prioridade na alocação dos investimentos. Não é dos isso? Investimentos, exatamente. Para não ter altos custos de oportunidade dos investimentos, o que é o conceito de custo de oportunidade? É a utilidade marginal do investimento visto pela sociedade como um todo. Né? Perfeitamente. Dizer, o que é que você agrega à utilidade total, olhado não para um investidor pontual, mas pela sociedade como um todo. Né? Como é que isso a gente vai desenvolver? Então, professor Clécio, continuando aqui nas nossas perguntas, eu perguntaria a você quais conselhos você daria para as novos docentes com toda a tua bagagem de experiência acadêmica? Assim, eu estou muito ligado ainda à academia, participo sempre de bancas de tese, de mestrado, de doutorado, tanto na federal como na universidade estadual, como na Unifor, que tem também um excelente grupo de pesquisadores. Eu acho que os nossos alunos têm perfil, mas precisam estar mais atentos a aplicações no setor produtivo, no setor, vamos dizer assim, empresarial do estado do Ceará. Eu acho que há espaço para uma maior interação ainda não, agora é que está começando, entre a academia e o meio ambiente, o meio externo, a sociedade, de uma maneira geral. Não só empresas, mas indústrias, mas o comércio. Você acha então que os docentes deveriam ter uma visão mais sistêmica, mais abrangente? Sistêmica, perfeitamente. Eu coloco aí no livro que eu acabei de presentear,
Você vai ver que eu divido o conhecimento em duas partes. O conhecimento instrumental, que é o que nos faz especialista, né? Isso. Que nos faz viver, ganhar o pão do cada dia. E o conhecimento ético, que é Perfeitamente. a crítica que a gente faz ao uso do nosso conhecimento instrumental. Perfeitamente. Ou seja, em que o nosso conhecimento instrumental está contribuindo para a nossa estabilidade psicossomática, para o desenvolvimento regional, para a qualidade de vida e para o processo civilizatório de uma maneira geral. Não tem dúvida. Essa pergunta é preciso as pessoas deixarem de ser muito pontuais só no conhecimento instrumental e abrir a mente para reflexões que vão torná-lo mais humano e dar uma contribuição mais humana ao processo civilizatório. Você não concorda comigo? Concordo plenamente. Eu tenho, assim, um histórico de muitos alunos, tanto da Universidade Federal como da Universidade do Estado do Ceará, que galgaram posições muito assim, avançadas nas áreas de conhecimento de cada um. Então, eu tenho um monitoramento desse pessoal e eu fico muito satisfeito pelo fato da gente ter contribuído para que essas pessoas possam contribuir também para com a nossa sociedade. E nesse ponto, Clécio, eu acho que essa pergunta que viria assim, como é que você vê a importância dos sindicatos no que concerne à defesa do direito, da formação da visão de mundo abrangente, sistêmica, holística, né? Tanto do ponto de vista político como social ou cultural, para os nossos docentes. Como é que você vê a importância do sindicato? O problema do sindicato é realmente importantíssimo. Nós temos a nossa DUFS, né, que é realmente um leme, vamos dizer assim, um leme para as nossas atividades. Então, ele é necessário, ele realmente é indutor de crescimento social, de crescimento econômico. E formação política. E formação política, principalmente. É exatamente isso, eu concordo plenamente com você. O papel do sindicato, o nosso esforço todo é no sentido de conscientizar, trazer o docente das universidades federais do Ceará para ver que o sindicato é construído por cada um. Né? Isso, perfeitamente. Cada um tem que participar. Né? Não tem dúvida. Professor Clécio, aí eu lhe perguntaria se você teria alguma sugestão de filmes, seriados ou livros que te influenciaram e que você recomendaria para os docentes, as docentes e o público em geral. Focando especificamente na área de gestão, de otimização de gestão de processos, eu recomendaria que todo aluno da área de TI, da área de tecnologia da informação, fizesse um curso básico de álgebra linear para saber o que é programação linear, de análise no RN para saber o que é ponto de máximo, ponto de mínimo, que geralmente esses alunos nossos, mais novos, otimizam, mas não sabem muito, não tem muita segurança se aquele ótimo é o único ou tem outros ótimos, melhores do que aquele. Então, eu aconselharia, assim, estudar a parte de otimização linear e não linear, que aí esses dois mundos são suficientes para resolver problemas de redução de custos, maximização de economias, benefícios, etc. Muito bem. Mas aí, com relação a filme ou livro de literatura, você não teria nenhuma sugestão? Sim, ou seriado, alguma coisa que... Aquele filme Mentes Brilhantes... Brilhantes, lá do Teoria dos Jogos, né? Teoria dos Jogos, que é justamente um problema de minimax. Eu maximizo a tua perda e tu minimiza o meu ganho. É um problema clássico no mundo todo. Todo e qualquer... O mundo hoje está levado pela teoria de jogos. O mundo hoje é um jogo. Tem alguém que ganha e tem alguém que perde. Em qualquer setor. Mas tem o jogo do ganha-ganha, né? Você tem o ganha-perde, o perde-ganha e o ganha-ganha. Né? Na realidade, no capitalismo, você vê essa briga hoje entre o Oriente e o Ocidente, que o capitalismo ocidental é o ganha-perde e o perde-ganha. Não tem o ganha-ganha. Já o oriental, com a China, a Rússia, aqueles outros países, que é o Eurásia e a informação, eles vêm com um jogo de ganha-ganha, né? Então, por isso que eles estão avançando em relação ao Ocidente. Não tem dúvida, não é isso? Professor Clécio, eu agradeço muito a sua participação aqui, a Dulce, em nome da Dulce e tal, e gostaria que você dissesse as últimas palavras.
Eu fiquei realmente emocionado nesse nosso debate, por ter sido chamado pela nossa ADUFS, a qual eu tenho uma grande admiração e sou realmente um funcionário, não é? Tem até a caneta da ADUFS, né? aqui Tá na mão. Muito bem, um bom marketing. E um bom marketing, exatamente. Então, eu queria agradecer e me colocar à disposição para outros tipos de debates, realmente, que se fizerem necessários daqui para frente. Com certeza. Muito obrigado pelo convite e cordiais saudações a todos os ouvintes da nossa conceituada Rádio Universitária. Muito bem. Um abração. Bom dia, saudações. Bom dia. A todos.